Olá, amigo ouvinte, um abraço aí. Bem, então vamos continuar com a investigação teológica do suposto pecado de Adão. Antes de mais nada, eu gostaria de lembrar o caro ouvinte o seguinte: que quando a gente mostra certas coisas para fanáticos religiosos, igrejistas, quando a gente faz questionamentos demais, da qual eles não conseguem responder, que eles ficam acuados, eles começam a falar que o diabo está fazendo a minha cabeça, a cabeça de quem está questionando, né? Eles, eles classificam que é coisa, tudo que é coisa como coisa do diabo. Tudo classifica como do diabo, que não tiver de acordo com as teologias absurdas deles, né? Quando eles não têm argumentos, dizem que a nossa mente é limitada, que nós não podemos questionar. Às vezes tem pastores e padres e bispos que só mandam recadinhos, folhetinhos para a gente, em vez de debater a nível de ideias, né? Não provam ao contrário do que nós estamos mostrando. Essas lógicas que a gente mostra, esses questionamentos, eles não conseguem responder. E quando eles não conseguem responder, eles usam alguns coringas como desculpas. Dizem que é tudo mistério de Deus, e isso, e aquilo. Às vezes tentam ameaçar, intimidar, tentam colocar medo, né? Para ver se a pessoa não questiona. Fogem quando estão acuados, eles fogem quando não conseguem responder, né? E às vezes se irritam quando são contrariados. E daí diz que essas coisas que vocês estão dizendo que a Bíblia está errada, que o pecado de Adão não aconteceu, essas coisas são tudo bobagem, texto fora de contexto, e coisa e tal. Vão dizer, o diabo está fazendo aí um desvio para condenar você no inferno, e isso e aquilo, e tentam botar medo de todas as formas, se contorçam de todas as formas. Só que eles não conseguem provar ao contrário do que nós coloquemos, ok? Eles dizem que tudo é mistério de Deus, que a mente de Deus, do Deus bíblico é ilimitada, que ele está certíssimo e que a nossa mente é limitada e o de Deus é infinito, ilimitado e tal. Então, tá. Então eu vou fazer algumas perguntas para essas pessoas que dizem isso. Se esse Deus bíblico é mesmo real, como pode então esse ser ou essa divindade ter criado a inteligência do homem tão bem projetada, de tal forma que esta mesma inteligência, embora limitada,
possa desafiar esse suposto Deus bíblico a ponto de conceber na mente e no intelecto um Deus que o ultrapasse em poder? Outra, se a nossa inteligência é limitada e a do Deus da Bíblia é infinita e misteriosa, e que não podemos compreender certos mistérios divinos, como pode então essa limitação na inteligência do homem conseguir produzir ou formular perguntas ou questionamentos que o Deus bíblico, que se diz infinitamente perfeito, não pode responder? Outra, se ele pode tudo e nada é impossível ao Deus bíblico, então como pode ele não conseguir nem sequer satisfazer, pelo menos, as perguntas de seres limitados? Não é? Então é assim, vamos para o problema, o grande problema aí do pecado original, né? Suposto pecado original. Ok. Se pagamos mesmo com o pecado de Adão, herdando todas as imperfeições e dificuldades impregnadas em nosso mundo por uma suposta infração à lei divina, e que a punição dada foi para que pagássemos todos igualmente a tal maldição, então por que não somos ao menos todos exatamente iguais em todos os aspectos? Por que não temos os mesmos direitos em qualidade de vida, se os cristãos dizem que todo ser humano tem que se arrepender igualmente para ser salvo de um suplício eterno? No mundo, é comum notarmos bastante desigualdade entre os homens em todos os aspectos. Temos crianças morrendo em tenra idade, enquanto outras pessoas vivem com quase 100 anos. Temos a diferença entre o homem selvagem e o homem civilizado vivendo em uma mesma época. Temos alguns indivíduos nascendo e morrendo com saúde perfeita, enquanto que outros vivem penosamente toda uma vida com deficiência física e mental. Uns nascem em berço de ouro, enquanto outros nascem e vivem na miséria até os seus últimos dias de vida. E assim por diante, poderíamos citar muitas outras incontáveis desigualdades na sociedade humana. Se o pecado original fosse mesmo real, e que todos nós pagássemos toda a imperfeição e as dificuldades do mundo pela atuação de Adão no Éden, não seria nesse caso mais conveniente todos os seres humanos terem as mesmas qualidades de vida, formando um padrão único, com os mesmos sofrimentos, mesmos direitos e deveres, exatamente iguais, sem nenhum mínimo de diferença, já que, segundo os cristãos, somos todos iguais diante do seu Deus? Por que uns pagam mais pelo suposto pecado de Adão e outros pagam menos? A Igreja também insiste que a velhice é a doença adâmica, consequência do erro do primeiro homem, e que todos somos automaticamente pecadores e merecemos nascer, crescer, envelhecer, morrer. Mas isso por acaso acontece com todos os seres humanos? Todos morrem idosos?
Se diz que a velhice é a doença de Adão que se espalhou por toda a humanidade, como se explica os casos dos natimortos, né? E os que morrem jovens? Receberam a suposta doença adâmica? Não, nesse caso a velhice não atingiu a todos os descendentes de Adão, né? Salvação automática para crianças e deficientes mentais. A vida de um espírito ou alma encarnada do ser humano é uma só, e o pecado de Adão foi verídico e fatal para a humanidade. Assim assegura a tese cristã predominante. Mas será possível essa tese encontrar uma explicação que se harmonize com os casos de morte prematuras de crianças e deficientes mentais, de tal modo satisfazer o nosso intelecto por meio da lógica? É racional, nesse caso, afirmar categoricamente que as crianças e deficientes mentais têm a salvação automática após a morte? Raciocinaremos cautelosamente outra vez. Segundo teses equivocadas, o pecado adâmico foi literal e este refletiu em toda a humanidade. E assim perdemos a graça de viver eternamente em um mundo sem dificuldades, contemplando a glória divina. Com aquele pecado que interrompeu os planos divinos para a humanidade, veio todas as consequências negativas, como as desgraças, desastres, a morte, a velhice e os problemas. Herdamos então a maldição de Adão. Porém, diz também que Deus, com seu amor infinito e profundo pela humanidade, enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados e resgatar a nossa bem-aventurança eterna. Cristo veio para quebrar a maldição de Adão, veio para sofrer e morrer para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E que a salvação está na fé em Jesus e no arrependimento do pecado. Os que não tiverem fé e não forem batizados irão para a derradeira perdição eterna, inferno ou aniquilação. Resumindo essa tese absurda aí, Jesus veio porque todo homem precisa da salvação pelo arrependimento, né? Precisamos ser puros de coração e arrependidos se assim quisermos entrar no reino de Deus. Não podemos entrar com o pecado de Adão. É o que dá a entender o final das contas, essa fé cristã, né? Caro ouvinte, para quem está preso nas correntes da religiosidade, tais afirmações teológicas parecem fazer sentido, parece algo lógico e necessário, proporcionando para mentes cauterizadas um sentimento de gratidão a seu Deus. Quando na verdade essa tese joga um fardo pesado de culpa em cima da humanidade. Porém, refutando a essas afirmações esdrúxulas do cristianismo, perguntamos: como os bebês, os natimortos e os deficientes mentais, ao morrerem, poderão entrar no reino de Deus se ambos não têm condições alguma de se arrependerem e se purificarem dos pecados pelo batismo, através do batismo?
né? Jesus morreu por eles. A Bíblia diz que Cristo morreu por todos. Se é verdade a mensagem da salvação, como se dá isso? Como que é isso? Né? Como um deficiente mental poderá entrar no reino de Deus se o mesmo também tem o pecado de Adão e ao mesmo tempo não tem entendimento para se arrepender devido à inocência da insanidade? Se é inocente por sua deficiência mental, não pode também ir para uma perdição eterna. Se assim o fosse, Deus criaria almas predestinadas para a condenação, e isso nada tem de racional para se aceitar um Deus infinitamente justo e bondoso, né? A mesma situação se aplica para as crianças que morrem prematuramente. Algumas autoridades eclesiásticas e até mesmo membros fanáticos de certas denominações cristãs tentarão retrucar com as seguintes afirmações. No caso dos deficientes mentais natimortos e das crianças por estarem em condições de inocência, é uma exceção. Estes já têm a salvação automática e garantida no reino de Deus por não terem condições de se arrependerem conforme as Escrituras, né? Esta provavelmente seria uma das respostas dos religiosos na tentativa de justificarem a sua tese de salvação. O problema seria que Deus já abriria uma exceção para privilegiar, né? Privilegiar. Se fosse de tal forma, como dizem os cristãos, esse reino de Deus estaria cheio de almas privilegiadas por terem vindo, né, para a terra sem terem a necessidade de se arrependerem. E ao mesmo tempo seriam almas com o pecado de Adão, não purificadas pelo ritual do batismo, enquanto que, por outro lado, com elas estariam as purificadas que morreram adultas nas condições de se arrependerem. Na terra, Deus criaria então almas privilegiadas, encarnadas em deficientes mentais e crianças que não teriam a obrigação de se arrependerem, enquanto que, por outro lado, estariam almas encarnadas com a responsabilidade e a obrigação de se arrependerem para assim não terem que ir para uma perdição eterna, retirando assim o total livre-arbítrio do ser e da alma. Mas por que esse privilégio e essa preferência, se preferência é injustiça? Não são os cristãos que vivem repetindo que todos nós somos iguais perante o seu Deus? Por que seu Cristo morreria por almas já salvas? Alguns defensores de teses incoerentes e furadas consultarão um versículo isolado escolhido para tentar provar que as crianças que morrem prematuramente têm a salvação automática, ou seja, são absolvidas pelo tribunal divino. Provavelmente seria o seguinte versículo, o de Mateus, capítulo 19, versículo 13 ao 14, que diz assim: Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe impusessem as mãos e orassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque tais é o reino dos céus. Mateus, capítulo 19, do 13 ao 14. Os cristãos interpretam isso como se o seu suposto Jesus dissesse que as crianças não precisassem do arrependimento,
como os adultos supostamente precisam. Os que sustentam essa teologia são os protestantes em sua maioria, né? E dizem que o céu espera todos os que morrem crianças. Mas se a interpretação do versículo é como alegam os cristãos, por que Jesus não disse que os deficientes mentais teriam parte no reino de Deus? Né? A velhice, desculpa, começar de novo. A morte e a velhice são heranças malditas de Adão. Por um momento, imagine um casal humano portador de uma doença biológica. Uma doença funesta, contagiosa e sem cura. Os cônjuges estão cientes de que, se resolverem gerar filhos biológicos, fatalmente passarão esta doença para os seus filhos e, consequentemente, talvez para os descendentes de seus filhos. Seria sensato da parte desse casal resolver realmente arriscar gerar filhos biológicos, sabendo que da grande possibilidade de seus descendentes herdarem essa doença mortal e sem cura? Seriam os pais amorosos se o fizessem? Certamente que não. Para a opinião predominante dos adeptos da cristandade, o pecado de Adão trouxe a velhice e a morte como heranças malditas para a humanidade. São para eles uma analogia com doenças biológicas transmissíveis. Porém, é muito difícil pela sã consciência aceitar a pressuposição de Adão e Eva terem resolvido gerar filhos e seus descendentes continuarem a procriação humana, sabendo que passariam a velhice e a morte e todas as dificuldades para as gerações futuras. É muito estranho tal possibilidade, desde que aceitamos a tese de teólogos de que a velhice é a doença transmissível e fatal de Adão. Teríamos que admitir que herdamos essa doença de Adão, assim como um pai passa uma doença biológica e funesta para os filhos. Cristãos se apegam então na ideia de que, se não fôssemos descendentes de Adão, ou se ele não pecasse, não envelheceríamos e nem morreríamos, que temos o mesmo sangue de Adão, segundo eles, né? Mas se esquece de um pequeno detalhe: os animais não têm o mesmo sangue de Adão, tampouco descendentes do mesmo. Então, como podem envelhecerem e morrerem também? Como foram se contagiar com a velhice e a morte? Certa vez conversei com um ancião, né, do corpo governante das Testemunhas de Jeová, né? E ele fez uma analogia do pecado de Adão como um molde ou uma torta de fazer pão, né? E criou um paralelo fazendo a seguinte afirmação, desculpa aí, a seguinte afirmação, né? Eu acho que eu estou falando meio rápido, mas desculpa aí. Daí esse ancião da Testemunha de Jeová fez uma seguinte comparação assim, ó. Adão é a forma ou molde da humanidade. Ele pecou, todos nascem pecadores. Envelhecem e morrem como ele, como Adão morreu, né? Assim como todos os pães feitos em uma forma de fazer pão que ficou amassada, são feitos também amassados. Ou seja, a forma amassada é um molde que produz pães no formato torto como ela.
Em analogia, se deu com Adão, que ficou torto pelo pecado, produzindo uma humanidade também torta como ele. Notou a comparação aí? Essa foi uma analogia utilizada pelo sistema religioso para defender a ideia do pecado original. Porém, essa foi uma analogia furada. Porque, nesse caso, Adão é a forma ou o molde da humanidade e não dos animais e nem das plantas. Porque as plantas e os animais também morrem se eles não fazem parte dessa forma, desse molde? Se o pecado de Adão fosse mesmo literal, não seria mais conveniente que só os humanos morressem e os animais vivessem para sempre? Pergunto aos que defendem esse literalismo. Por que estranho motivo Deus pelo menos não deixou os animais e as plantas viverem eternamente para assim nos mostrar e nos comprovar e nos trazer a certeza absoluta de que o pecado de Adão foi verdadeiramente literal? Os animais e as plantas herdaram a velhice e a morte de quem? Só faltava o sistema religioso alegar que foi da serpente. Nós, no lugar de Adão e Eva lá no Éden, será que nós pecaríamos também no lugar dele? Diante da questão seguinte, veremos que fica um tanto complicada a tese de teólogos da Igreja em relação ao pecado de Adão, livre-arbítrio, e da afirmação que não somos programados em sentimentos, instintos e emoções, ou seja, da afirmação como metalinguística repetir que não somos robozinhos programados e tal, da qual costumamos ouvir de certos fanáticos religiosos. Há fanáticos religiosos, dogmáticos e equivocados, que afirmam o seguinte, que todos nós, seres humanos, temos o livre arbítrio para escolher entre o bem e o mal e fazermos o que quisermos das nossas vidas, mas que pagamos pelo pecado de Adão. E dizem mais, mas que Deus não nos fez como robozinhos programados, com sentimentos livres, né? Ou seja, que nos fez com sentimentos livres, não como robôs programados. Muito bem, então vamos fazer alguns questionamentos aí. Se é assim como esses teólogos afirmam, então perguntamos a eles, nós que pagamos pelo pecado de Adão e Eva, no lugar deles, cometeríamos o mesmo erro, mesma falta de comer do fruto proibido? Ou é não, ou é sim, tá? Primeira alternativa, se os teólogos responderem não, então por que pagamos pelo erro deles? O livre-arbítrio de Adão afetou o nosso? Que espécie de livre-arbítrio é esse que os teólogos santos defendem? Alternativa 2. Se sim, se nós pecaríamos lá no lugar de Adão, então por que os teólogos dizem que não somos robôs programados? No caso dessa alternativa 2, sim, somos robôs programados. Para pecar, temos egoísmo, curiosidades, paixões, ódio, tristeza, alegria, etc, etc, etc. Nesse caso, não tem como afirmar que não somos robôs. No entanto, fica estranho imaginar que o próprio Criador de todas as coisas fez o homem programado para pecar no jardim edênico e trazer a maldição para os descendentes de um primeiro casal. Fica difícil
de aceitar todos os absurdos e as maldades, a violência, a morte, que a morte e a guerra são consequências de um pecado casual ativada por instintos programados de um casal humano que fez mau uso de seu livre-arbítrio para afetar o livre-arbítrio de sua descendência. Então fica aí um beco meio que sem saída para os partidários do suposto pecado original. Afirmações furadas de teólogos são guardas abertas para ataque de céticos e ateus, né? Caro ouvinte, se um antepassado seu comete um crime grave, por acaso você deverá pagar por esse crime perante a justiça dos homens? Se o seu bisavô comete um homicídio bárbaro, você deverá ser condenado pelo crime dele? Seria sensato pela razão humana? De forma alguma, e tampouco pela razão de uma divindade infinitamente inteligente. Então, por que insiste que devemos pagar pelo erro de nosso suposto antepassado Adão? A própria Bíblia contém citações que contrariam a ideia do pecado original, dizendo assim: a ira de Deus é só por um momento. Salmo, capítulo 30, versículo 5. E ele não perpetua para sempre a sua ira. Salmo, capítulo 103, versículo do 8 ao 9. Então, no caso do pecado original, por que perpetuou a ira com o homem fazendo as gerações de um primeiro casal, né, pagarem pelos seus antepassados? Isso é não ter paciência, mas a Bíblia, contrariando a ideia do pecado original, diz que Deus é paciente. Salmo, capítulo 86, versículo 15. Eis aí contradições graves na teologia cristã acerca do pecado original, né? Saiba que, diferente da tradição judaico-cristã, o islamismo encara de uma outra forma a desobediência de Adão. Embora considera a interpretação também de um modo literal as cenas no Éden, né? Quer dizer, os árabes interpretam o pecado de Adão como literal também, né? Para os muçulmanos, a queda de Adão também foi literal, porém com outro propósito, ok? É que para eles, cada ser humano é responsável pelos seus atos. Não aceita o fato do pecado original como todos pagarem por causa de um único casal, né? E diz o Alcorão: e ambos comeram os frutos da árvore e suas vergonhas foram-lhes manifestadas, e puseram-lhes a cobrir seus corpos com folhas de plantas do paraíso. Adão desobedeceu ao seu Senhor e foi seduzido, mas logo o Senhor o elegeu, absolvendo-o, encaminhando, né? Daí Alá absolveu Adão, né? O Alá dos árabes, né? Isto está escrito no Alcorão do 20, capítulo 20, 121 a 122. Então, para os muçulmanos, Deus testou Adão para que ele pudesse, né, para que ele pudesse aprender e adquirir experiência, para que Adão pudesse assim, né? Então preparou Adão para o seu papel na terra, de modo ser um guardião perfeito de Alá. Dessa forma, Adão deu uma lição moral
para mostrar aos seus descendentes que Satanás é quem provocou a expulsão do paraíso, atiçou, estimulou, né? E que ele é o verdadeiro inimigo do Criador. Então nós temos aí o pecado literal de Adão aí um pouquinho mais sensato do que a versão dos cristãos, né? Embora seja literal também. Essa alternativa dos muçulmanos é um pouquinho mais sensata, né? Mais coerente, dá para engolir mais. Tem assim as pessoas que não raciocinam nem questionam certas afirmações teológicas, como a ideia do livre-arbítrio, aceitam facilmente como se fosse algo lógico, assim, coerente. Não perguntam aos seus líderes religiosos, né, como funciona o processo do livre-arbítrio, né, que não existe na Bíblia, escrito em nenhuma parte desse livro desconexo. O livre-arbítrio não está escrito na Bíblia, né? Então eles não perguntam qual a lógica, qual o fundamento do livre-arbítrio, né? Se é para todos, se é igualmente para todos. Daí tem fanáticos que aceitam facilmente absurdos teológicos, sem questionar, porque certas afirmações são repetidas na cabeça das pessoas, né? Se o pregador fala, está falado. É assim que eles pensam as coisas, né? Não param para raciocinar, não querem ter o conhecimento das coisas, não se aprofundam, querem se acomodar, só querem ouvir o que os líderes eclesiásticos dizem e pronto. São mentes cauterizadas. Então, caro ouvinte, eu vou ficar por aqui, né? E espero que você tenha gostado aí. E espero que tenha dado uma luz aí, um pouquinho de luz e entendimento. E desculpa aí por alguns erros aí, mas deu para entender algumas coisas. Então fique preparado para a parte 4 desse mesmo tema, que vai ser bombado, vai ser para arrebentar, tá? Então, um abraço aí, até mais ver, tchau, tchau.